E aí, meus alunos, tudo bem? Professor Jojo. E essa é a primeira aula à distância que eu estou produzindo para vocês, meus alunos do terceiro ano da Escola Emídio Campos Vidal, que estão de quarentena em casa, mas não é férias, tá? É só um modo de prevenção que a gente precisa ter para que vocês não peguem o Covid-19. E que logo a gente consiga sair dessa situação e voltar para a sala de aula. Então nessa aula eu vou falar para vocês sobre a eletrização por atrito. Vou explicar para vocês como é que é. Esse material já foi mandado para vocês na semana do dia 18, 19 e 20, para vocês poderem fazer a cópia no caderno de vocês. Essa é a primeira aula EAD de Física da Escola Emídio Campos Vidal, para os alunos do terceiro ano. Essa mesma aula vai ser usada no dia 23, segunda-feira, para os alunos do terceiro C e terceiro D. No dia 24, terça-feira, para os alunos do terceiro A, e dia 25 do 3, na quarta-feira, para os alunos do terceiro B. Então, nesse horário, vocês terão que assistir essa videoaula, tudo bem? Para que eu vou estar explicando para vocês. E qualquer dúvida vocês mandam um WhatsApp para mim, a gente vai conversando, a gente pode fazer uma live no Instagram, alguma coisa do tipo, tá? Para que vocês possam estar tirando dúvida de vocês. Uma coisa muito importante é que vocês vão precisar, obrigatoriamente, após terminar de assistir o vídeo completamente, tá? Ir no comentário aqui do canal do YouTube, digitar o seu nome completo, a turma que você é e o seu número, para que eu possa manter o registro e assim poder dar a pontuação devida à atividade que vocês estão fazendo em casa, tá? Então, se você não colocar o seu nome, tudo bem? Se você não colocar a sua turma e o seu número, você não tem como registrar que você fez essa atividade em casa. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer isso para mim, tá bom? Ah, professor, eu não sei o meu número. Não tem problema, mas o seu nome completo e a sua turma você tem que digitar lá no comentário para que eu possa fazer esse controle, tá? Bom, então vamos começar a nossa aula. Bom, eletrização por atrito, a gente precisa ter dois corpos eletricamente neutros. Então, eu coloquei aqui dois corpos para vocês, o bastão de vidro e o couro. Os dois são eletricamente neutros. Professor, o que quer dizer eletricamente neutro? Quer dizer que eles não têm carga? Não, não é isso. Não foi isso que eu falei para vocês. Para que ele seja eletricamente neutro, significa que a mesma quantidade de cargas existentes no bastão, positivas e negativas, são iguais para que elas se anulem. Então, no bastão de vidro, eu teria cargas negativas e cargas positivas em igual quantidade, fazendo com que esse bastão de vidro ele tenha uma carga zero, nula, tá? Que é uma carga elétrica dele nula. Por isso que ele é eletricamente neutro. E o couro, professor? Da mesma maneira. Ele vai ter a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, tá? E essa quantidade de carga, cada carga positiva será anulada por uma carga negativa, gerando assim uma carga líquida nula. Por isso que nós falamos que esse couro também é eletricamente neutro, tá? É importante você lembrar disso, tá? São eletricamente neutros os corpos que possuem a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, porque todo corpo tem prótons e elétrons na sua estrutura, e eles são responsáveis pelas cargas, tá? Para que ele seja carregado, eu tenho que ter uma diferença de carga entre eles. Como isso não acontece, eles têm a mesma quantidade de cargas positivas e cargas negativas, significa dizer então que ele é eletricamente neutro. Então, para que eu faça a eletrização por atrito entre esses dois corpos, eu preciso que eles sejam neutros, né? E eu preciso fazer um atrito entre eles. Então, eu pego lá o bastão de âmbar e vou atritar ele com o couro. Ou seja, literalmente eu vou pegar o bastãozinho e vou no couro. Vou atritar mesmo, fazer esse atritado ali dele bem legal, tá? Fazendo isso, o que vai acontecer, né? O que aconteceria com ele? Vai acontecer uma distribuição de elétrons. Um desses corpos
ele vai perder elétron e o outro corpo vai ganhar esse elétron. Então, o fato de você atritar os dois vai gerar que um corpo vai arrancar elétrons do outro. Então, um perde elétrons e o outro ganha elétrons, tá? E como é que eu vou saber disso, professor? Para mim saber qual corpo ganha ou perde, eu vou usar a série triboelétrica. Então, dá uma olhada aqui na série triboelétrica. É uma tabela onde tem vários elementos. Então, tem lá, por exemplo, a pele humana seca, o couro, pele de coelho, vidro, cabelo humano, fibra sintética, lã, chumbo, pele de gato, seda, alumínio, papel, algodão, aço, madeira, âmbar, borracha dura, níquel e cobre, latão e prata, ouro e platina, poliéster, filme de PVC, poliuretano, polietileno, que é fita adesiva, o polipropileno, vinil, que é de PVC, silicone e o teflon. Tem mais materiais? Tem, mas essa tabela já é bem completa para a gente estudar e entender o seu funcionamento. Veja, quando eu pego dois elementos qualquer, eu olho nessa tabela. O elemento que está na parte de cima dele terá cargas positivas. E o elemento que está abaixo dele na tabela terá cargas negativas após fazer a eletrização por atrito. Após eu atritar os dois corpos lá. Então, no exemplo que eu dei o bastão de vidro. Então, olha só, o bastão de vidro está aqui em cima, certo? E o couro, ele vai estar aqui também em cima. Então, você percebe que o couro, ele está acima do vidro na tabela da série triboelétrica. Então, o couro, ele vai adquirir uma carga positiva. E para ele ter a carga positiva, significa que elétrons dele foram arrancados dele, tá? Já o vidro, como ele está na parte de baixo da tabela, ele vai ter cargas negativas. E para ele ter cargas negativas, ele vai ter que ganhar elétrons. Então, quando eu pego os dois corpos, o vidro e o bastão em fato, o atrito, significa que o couro vai perder elétrons. Então, os elétrons que estão no couro, aqui, eles vão ser mandados para o vidro. Então, o que vai acontecer? O vidro vai ficar com excesso de carga elétrica negativa, portanto, ele ficará eletrizado com uma carga negativa. Já o couro, como perdeu esses elétrons, ele vai ficar com excesso de cargas positivas. E ele vai ficar eletrizado com uma carga positiva. Tudo bem? Então, nesse caso, o que acontece? Acontece dizer que a carga, após fazer essa eletrização entre eles, você vai separar esses corpos novamente, né? Você fez a eletrização, o vidro vai ter excesso de cargas negativas, gerando assim uma carga negativa, e o couro vai ter excesso de cargas positivas. Essas cargas positivas vai fazer com que o couro tenha uma carga então positiva, porque ele tem excesso. O interessante da eletrização por atrito é que a carga gerada para o vidro e a carga gerada para o corpo são iguais em módulo, ou seja, o módulo da carga no vidro é exatamente igual ao módulo da carga do couro, tá? São iguais, porém de sinais diferentes. Para que eles tenham sinais diferentes, tem que lembrar da série triboelétrica. Lembra lá da série? O couro está em cima do vidro. Então, o couro vai ter carga positiva, porque ele vai perder elétrons durante o atrito. Esses elétrons vão ser dados, né? Vai ser arrancado pelo vidro e o vidro vai absorver. Então, o vidro vai ter uma quantidade de cargas elétricas negativas em excesso, tá? Mas eles vão ter a mesma carga, porque a mesma quantidade que foi arrancada do couro foi absorvida pelo vidro. Então, a carga elétrica gerada é igual. Eles vão ter a mesma carga elétrica, tudo bem? Só que com sinais contrários, beleza? Então, para a gente ver se vocês entenderam isso, eu vou fazer a correção dos 3 exercícios que eu deixei nesse material para vocês. Então, ó, o primeiro exercício é do Instituto Federal de São Paulo, de 2016. Ele fala o seguinte: a tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Então, te dá uma tabelinha, tá vendo? Dá uma tabela da série triboelétrica e depois ele te dá a continuidade do enunciado. Através dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material
quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregada negativamente. O que está falando? O isopor, ó, o isopor está aqui embaixo, tá? E a lã está lá em cima. Então, como a lã ela está em cima do isopor, a lã ela vai perder elétrons, porque o isopor vai arrancar esses elétrons da lã. Então, a lã vai ficar com cargas positivas. E o isopor, que arrancou os elétrons, ganhou os elétrons, vão ficar com carga negativa. Então, até agora, o iniciado está te ensinando a usar a série triboelétrica, caso você tenha esquecido na hora de fazer a prova. Aí ele fala o seguinte: o vidro, ao ser atritado com a seda. Então, vamos lá. O vidro está aqui, ó. Está aqui em cima. Já a seda está aqui embaixo. Então, o vidro está em cima e a seda está embaixo. Então, agora, quando eu atritar o vidro com a seda, o vidro vai perder elétrons, ficando com carga positiva, e a seda vai ganhar esses elétrons, ficando com cargas negativas. Tudo bem? Então, eu preciso agora julgar os itens. Olha a letra A. O vidro vai ficar positivamente? Vai. Porque ganhou prótons? Não, né, pessoal? Lembra? É só os elétrons que saem de um corpo para o outro. Os prótons não. Tá? Então, tá errada essa informação. B. Positivamente? Com certeza. Pois perdeu elétrons? Sim. Ele vai ficar positivo porque ele perdeu elétrons. E perdeu para quem? Para a seda, devido ao atrito entre eles. Então, a letra B está correta. Tá? Vamos ver as outras alternativas, por que elas estão erradas. Negativamente? Não. Aqui, ó, vidro positivo. Então, tá fora. D, negativamente? Também não. Vidro vai ficar positivo. E, com carga elétrica nula? Não. Eles tinham cargas elétricas nulas, eram nêutrons. A partir do momento que você faz o atrito entre elas, passa-se a ter cargas iguais de sinais contrários. Professor, o senhor estava explicando agora há pouco no vídeo que o vidro, quando foi atritado com o couro, ficou negativo. Mas agora o vidro foi atritado com a seda e ficou positivo. Não estou entendendo isso. Calma. Eu só consigo determinar se a carga é positiva ou negativa quando eu pego dois materiais para atritar, se eu olhar a sua posição na série triboelétrica. Se você voltar um pouquinho ou pegar o seu material e pegar a série triboelétrica, você vai ver que o vidro ele está acima da seda. Então, quando atrita o vidro com a seda, o vidro perde elétrons, ficando com carga positiva, e a seda ganha os elétrons, ficando com carga negativa. Entretanto, o couro está acima do vidro. Então, se eu atritar o vidro com o couro, agora é o contrário. O vidro arranca elétrons do couro, e aí o couro fica com falta de elétrons, portanto carga positiva. O vidro ganha os elétrons, ficando com carga negativa. Tá bom? Fechou, né? Então, resposta certa, letra B desse aqui. Vamos para o próximo exercício. Ó. Utilizando a série triboelétrica, julgue os itens em verdadeiro ou falso e marque a alternativa que traz as alternativas corretas. Primeiro, o plástico tem uma grande tendência em ceder elétrons na eletrização por atrito. Bom, o plástico, pessoal, ele está aqui embaixo, ó. Ele é o último da tabela. Como ele é o último da tabela, ele sempre está abaixo de qualquer material aqui nessa tabela. Qualquer material que eu atritar com ele, ele não vai perder elétrons, ele vai arrancar elétrons desse material. Se eu fazer com isopor, ele arranca do isopor. Se eu fazer com âmbar, ele vai arrancar do âmbar. Então, o plástico sempre vai ganhar elétrons e não ceder elétrons. Então, não vai ceder, ele vai ganhar, logo esse item ele é falso, tá? 2. O cabelo humano, ao ser atritado com o plástico, cederá elétrons? Sim, ó. Olhando a tabela, o plástico está embaixo e o cabelo humano está lá em cima, tá? Então, o cabelo humano ele vai ficar com carga positiva, tá? Ó. Vai ficar com carga positiva, enquanto o plástico vai ficar com carga negativa. Por que isso acontece? O plástico vai arrancar elétrons do cabelo
humano, faltando elétrons, sobram prótons, ganha-se carga positiva, e os elétrons vão ser passados para o plástico, ficando com excesso de elétrons, ganhando carga negativa desse jeito. Então, esse item é verdadeiro. 3. O isopor e o plástico são atritados. Dificilmente ficariam eletrizados? Não, certo? Ele vai ficar eletrizado, sim. Por que ele vai ficar eletrizado? Porque ele está acima do plástico. E quando atritar, o plástico vai arrancar elétrons do isopor. E o isopor vai ficar carregado com uma carga positiva e o plástico com uma carga negativa. Tá ok? Então, item é verdadeiro também. Logo, a única resposta que eu tenho correta aqui seria a letra B. A 2 e a 3 seriam verdadeiras. Terceiro exercício. Considerando as afirmações a seguir a respeito da eletrização por atrito. 1. Para acontecer a eletrização por atrito, é necessário que sejam dois materiais diferentes? Sim. Além de ser dois materiais diferentes, é necessário que eles sejam eletricamente neutros. Então, esse item verdadeiro. 2. Após a eletrização por atrito, o módulo das cargas é igual nos dois materiais, mas seus sinais são opostos. Sim, lembra? Quando você atritar dois materiais, eles vão ter a mesma carga, o mesmo valor. Porque todo elétron que um corpo ganha, o outro perdeu, certo? Mas eles vão ter sinais diferentes. Então, item é verdadeiro. 3. Após a eletrização por atrito, o módulo das cargas é diferente nos dois materiais, mas seus sinais são opostos. Os sinais são opostos, isso é verdadeiro. Porém, eles não vão ser diferentes, eles vão ser iguais, eles possuem a mesma carga. Então, esse item é falso. Quais das afirmativas são verdadeiras? A 1 e a 2. Portanto, a alternativa letra A é a nossa alternativa correta e as outras estão erradas. Não se esqueçam que vocês têm que assistir o vídeo até o final. Se quiserem, assistem mais de uma vez para poder entender. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Dependendo da dúvida, eu faço uma live lá no Instagram mesmo, ou senão eu faço um outro vídeo rapidinho explicando e coloco aqui no canal para vocês, tá? Ou senão a gente faz aí eu mando áudio mesmo lá para vocês, pelo grupo do canal de vocês, do WhatsApp, para a gente sanar essas dúvidas, tá bom? Então, a aula de hoje é para vocês entenderem o que é eletrização por atrito, tá? Então, tá aí, a gente fez a explicação, fez os 3 exercícios para vocês entenderem como é que faz, e a gente vai voltar com a próxima aula para vocês, subsequente, logo no canal, para vocês terem atividade de física fazendo em casa. Lembre-se que a gente está usando o mesmo horário de sala de aula, então vocês têm 3 aulas de física por semana, provavelmente vocês vão ter 3 atividades para fazer, e vocês precisam comentar aqui no final aqui do vídeo, aqui nos comentários, colocando o seu nome completo, a sua série e o seu número, para que eu possa avaliar vocês e darem nota referente às atividades que vocês estão fazendo, tá? Aproveitando, se você não for inscrito no canal, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para saber quando eu vou colocar o próximo vídeo aqui para vocês e fiquem de olho no grupo do WhatsApp para vocês, que a escola vai dizer para vocês quais são as atividades de física que vocês têm que fazer. Um grande abraço para vocês, tá? E logo a gente se vê aqui. Bye, bye!